Com toda certeza você já imaginou como você conseguiria cuidar dos seus próprios pensamentos, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde mental de fato. Mas todas as técnicas parecem muito difíceis, é muito difícil compreender o que acontece na sua própria mente. E o livro de hoje vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre isso. Então, bora para o nosso vídeo para que a gente possa compreender. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a este vídeo também, onde a gente sempre conversa sobre livros, sobre as leituras que eu vou fazendo, e também a gente vai aprendendo um pouco mais dentro dessa literatura que eu vou escolhendo, mas que você também pode me indicar algum livro para que eu possa trazer por aqui também, tá? E outra coisa que eu quero te lembrar, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para que a gente possa trazer mais vídeos aqui para o canal. O livro em questão é este daqui, tá? O livro do Haroldo Dutra Dias, Mind, né? Que significa mente. E aqui ele nos diz já, né? Conheça e organize a sua casa mental. No livro em si, ele é separado em três partes, onde, primeiramente, na primeira parte, a gente vai entender como que funciona a nossa mente, né? Isso de forma lúdica, né? E o Haroldo utiliza aqui neste livro o exemplo como se cada parte do cérebro trabalhasse de forma como se fosse um macaquinho. Ao que ele deu o nome de macaquinho do ego, macaquinho do pensamento, macaquinho das emoções e tem mais um outro macaquinho também que atua neste ambiente, que basicamente ensina a nós como que acontecem as coisas na nossa mente, quando não temos esse controle da mente de fato. Então ele nos explica primeiro, nessa primeira parte como que isso funciona, de que forma que nós podemos compreender essa parte da mente que na maioria das vezes não temos o controle. Já na segunda parte, ele vai nos dar mais detalhes quanto a isso, quanto às ações, né, de cada parte do ego, das emoções, do pensamento, né, todas elas agindo separadamente ou em conjunto, né, onde ele vai explicar todas essas partes e onde ele começa a dar uma ideia também de como nós podemos organizar essa casa mental, conhecendo todas essas partes que existem em todos nós. E depois, na terceira parte, ele vai focar um pouco mais na questão da meditação, que é uma das práticas que ele diz que é mais fácil da gente obter esse controle mental, obter esse controle sobre o que nós vamos fazer ou não. E aí ele dá diferentes formas, né? Geralmente a gente tem uma ideia de que a meditação, na realidade, é apenas a gente sentar em um local e esvaziar a nossa mente. Mas o Haroldo nos traz uma outra concepção, que a meditação é qualquer tipo de processo que você faz onde você começa a refletir e ficar mais conectado consigo mesmo. E ele deixa até exemplos ali, né, que algumas pessoas conseguem meditar com músicas, colocando um som ali, ela consegue se fixar nesse conhecimento e nessa interatividade consigo mesmo e com a própria mente. A outras pessoas, para que isso aconteça, às vezes é apenas observar um ambiente que ela acaba se desligando de tudo e focando em si mesma, tendo essa conexão. Então, ele nos explica ali que a meditação, na realidade, é um processo que pode ocorrer de diversas formas, mas que o objetivo central, né, é, de fato, nos ajudar a compreender a nossa própria mente e estar liberto de influências tanto dessas partes do nosso cérebro que ele nomeia como os macaquinhos, como também nos livrar de algumas coisas que podem atrapalhar neste momento. Então, ele nos explica todas essas partes
para que nós consigamos entender e, de alguma forma, começar a organizar a nossa própria casa mental, onde, na realidade, o ego, a questão das emoções, dos pensamentos, não tomem conta da nossa mente e conduzam a nossa vida, e sim nós mesmos conduzirmos essa nossa vida que estamos vivendo. Então, este aqui é o livro, tá, do Haroldo, e só para deixar bem claro, o Haroldo Dutra Dias é um palestrante, né, que é espírita, ele faz muitas palestras espíritas, mas ao mesmo tempo que ele faz essas palestras, ele também é um estudioso da neurociência, né, do comportamento e tudo mais. Então, ele tem capacidade para falar sobre estes assuntos. E além dos seus estudos, ele já fez diversas coisas relacionadas, né? Então, tem algumas escritas dele que nos levam para esse conhecimento de si mesmo e o controle, né, sobre situações, sobre alguns momentos que passamos e como nós vamos lidar com isso no nosso cotidiano. A leitura do livro é bem fácil, até pela questão de utilizar essa forma lúdica. Ele deixa bem simples o entendimento de conceitos, às vezes, um pouco complicados, né? Dentro da psicologia, dentro do estudo da neurociência, que faz com que nós consigamos entender de uma forma mais dinâmica. E quanto a isso, né, nós precisamos entender que o objetivo dele é nos ajudar da melhor maneira possível. Claro que devem existir muito mais conceitos, muito mais assuntos que ele poderia abordar, mas aqui ele nos deu o start, de fato, para começarmos a organizar a nossa própria casa mental e assim começarmos a trabalhar nela, né? Então, ele nos explica isso e nos deixa bem claro que esse é apenas um trabalho que devemos fazer, não de forma única. Eu fiz uma vez e está tudo bem. Na realidade, é um trabalho que nós devemos fazer várias e várias vezes, assim como ele deixa bem claro no livro, né? Desse autoconhecimento, dessa busca por si, desse controle mais ativo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que pensamos, para que nós possamos viver de uma maneira melhor, né? Mais controlada por nós e não deixando com que esses instintos, né, acabem controlando a nossa vida. Só para lembrar, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, tá? E outra coisa também é que quando eu li este livro, né, eu estava esperando algo muito mais na vertente da espiritualidade mesmo, né, ao qual ele sempre fala, mas até mesmo nas suas palestras, nos seus vídeos no YouTube, o Haroldo sempre se mostrou um estudioso nato, né, até aprendendo, se eu não me engano, são os idiomas árabes e gregos ali, para poder estudar a Bíblia. Então, ele fez esse processo e então ele é um estudioso que continua sempre tentando trazer isso para os seus leitores também, né, do quanto ele estuda, do quanto ele aprende e compartilhando esse conhecimento. E no momento em que eu estava lendo, né, eu fui entendendo algumas coisas, algumas outras eu achei meio difícil de praticar, mas essa é a minha realidade. Mas para vocês talvez seja mais fácil algumas outras coisas, mas a compreensão foi muito mais simples, né, do que eu imaginava, porque quando nós falamos da nossa própria mente, nós sabemos que ela é muito poderosa e que nem sempre nós vamos conseguir lidar tão bem com ela. E sempre é um bom aprendizado, tentamos buscar de fato melhorar um pouco o nosso controle sobre ela, ou até mesmo a nossa sintonia com a nossa própria mente, para que nós possamos viver um pouco melhor cada dia. E se você gosta, né, de livros que tenham esses ensinamentos e tragam esses conceitos, até expliquem um pouco sobre a questão da meditação, sobre a questão de como funciona a mente, de como conhecer a sua própria mente. Com toda certeza você vai gostar desse livro e vai ser fácil da sua compreensão. E se você realmente quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição.
E eu vou ficando por aqui, tá? A gente já conversou um pouco sobre o livro. E outra coisa, vocês perceberam que desde o último vídeo a gente teve algumas mudanças nos vídeos. E aí eu quero que você deixe aqui. O que você achou dessa mudança? Você achou que ficou melhor? Você achou que não ficou? Para que a gente possa manter conectado e a gente possa ter uma dinâmica mais fácil por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo.